E foi. Pode começar, cara. Vou me mutar aqui, fica à vontade. Show de bola. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe, sou hoje gerente regional aqui na ProSul Proteção Veicular e a gente está aqui para passar um pouquinho de conhecimento para vocês hoje. Antes de mais nada, é bem importante que vocês conheçam um pouquinho da minha trajetória. Talvez alguns achem que esse rostinho aqui é um pouco jovem, né? Talvez para passar algum conhecimento, mas eu já tenho hoje 6 anos de experiência aí no meio comercial, já tive bastante vivência, inclusive em vários tipos de mercado, por assim dizer, no meio comercial. Então, assim, gente, como eu comentei, né? Sou gerente regional aqui na ProSul. A proteção veicular, para mim, foi algo que surgiu em 2024 e, inclusive, conversando aqui com o Eduardo, a gente percebeu, né, que os meus resultados aqui, eles superaram algumas expectativas, inclusive algumas médias, por assim dizer, né? Então, a gente viu que algumas coisas que a gente está fazendo aqui na nossa região está funcionando muito bem e a gente quer passar isso para vocês, né? E junto com isso, o conhecimento que eu adquiri durante esses 6 anos, eu desenvolvi um método, né, de venda que tem me ajudado muito em todas as minhas negociações, não só na proteção veicular, mas agora mais do que nunca, né, nesse mercado. Então, é isso que eu quero passar aqui para vocês hoje. Então, assim, gente, para vocês conhecerem um pouco dessa trajetória, tá? Eu passei por alguns extremos do setor comercial. Eu já negociei milhões de reais trabalhando com energia solar, né, projetos de geração de energia limpa, a gente trabalhava com investidores, e também trabalhei já no ramo do varejo, ali vendendo House Trident. Para quem talvez é desse mercado ou já foi desse mercado, né, vai conhecer como a pauta da Mondelez, que é uma multinacional hoje que detém a House, Trident, Bis, Lacta, né? Ela tem várias e várias marcas debaixo do guarda-chuva ali. Então, eu literalmente já negociei milhões de reais em alguns projetos, né? Em uma venda extremamente consultiva e, ao mesmo tempo, já tive experiência vendendo Trident House, negociando centavos ali para alguns comércios locais. Então, assim, gente, depois que a gente passa por algumas experiências, assim, por alguns anos, né, e em mercados tão distintos, a gente consegue ver algumas coisas que funcionam, algumas coisas que não funcionam, né, e aplicar. O mercado da proteção veicular, né, como imagino que boa parte das pessoas que vão assistir isso já devem saber, é um mercado muito bom, um mercado, na verdade, a gente fala de proteção veicular como algo distinto do mercado de seguros, né? Mas, bem no fim, é uma concorrência que o serviço, o produto é o mesmo, né? Então, a gente concorre entre si. Então, esse mercado, no geral, do seguro, da proteção veicular, né, o seguro automotivo, ele traz grandes benefícios, é algo que está em pleno crescimento, né? Então, é muito importante a gente conseguir justamente aproveitar ao máximo e extrair o máximo desses, vamos dizer assim, dessa fase que a gente está vivendo agora durante esses anos, né? Então, assim, gente, desde que eu cheguei aqui na ProSul, é importante vocês entenderem, tá? Que eu cheguei aqui sendo um novato na proteção veicular, ou seja, alguém sem experiência nesse mercado especificamente. Eu entendia de venda, né? Eu já tive, inclusive, muito sucesso em outras empresas, mas na proteção veicular era um mercado novo, né? Um produto, um serviço que eu ainda não tinha me experimentado como vendedor, e eu já cheguei como gerente, justamente por já ter tido excelentes resultados. Quando eu cheguei, foi numa cidade que, no caso, para quem conhece aqui no Rio Grande do Sul, é Passo Fundo, uma cidade grande aqui do norte do estado, mas não é uma metrópole e também não é aquela cidade de interior onde todo mundo se conhece, né? Então, eu era um desconhecido, eu sou de Sarandi, uma cidade menor ainda, lá com 20 mil habitantes, então eu cheguei aqui como alguém desconhecido, alguém que não tinha contatos aqui na cidade, contatos quentes, né? E alguém, principalmente, que não tinha experiência nesse mercado. Então, foi um desafio bem grande que eu abracei, né? E graças a muito trabalho, graças a Deus, eu consegui desenvolver hoje um trabalho que está crescendo cada vez mais, né? Em menos de um ano, na verdade, em um pouquinho mais de meio ano, né? 8 meses que a gente está desenvolvendo esse trabalho, a gente já está com mais de 200 associados hoje. Então, para quem é da proteção veicular e principalmente para quem entende dos consultores, né? Dos vendedores, a gente sabe que são números bem expressivos, né? O primeiro passo para fazer tudo isso acontecer foi estruturar, né, uma rede de serviço aqui em Passo Fundo que não existia. Então,
isso ficou tudo, vamos dizer assim, a minha responsabilidade, né? Escolher quem vai fazer os serviços de chapeação, guincho, cada tipo de serviço, a estrutura completa para atender os nossos associados aqui, ficou sobre a minha responsabilidade. E depois disso, então, né, que a gente começou a realmente se dedicar ao comercial e entender, né, quem era o nosso cliente aqui, quem era o nosso público, o nosso melhor público, a pessoa que mais comprava, né? E eu vou explicar um pouquinho sobre isso aqui para vocês. Então, assim, gente, para proteção veicular, a gente precisa entender algumas coisas. Em primeiro lugar, como funciona esse mercado, tá, gente? O mercado da proteção veicular, ele tem alguns aspectos específicos que quem está começando, não só quem está começando, mas quem quer ter sucesso, e às vezes já tem alguma experiência, mas às vezes está crescendo de forma lenta, tem que se atentar. Então, em primeiro lugar, a gente tem algumas diferenças, né, em relação à pessoa que compra a proteção veicular, né? É diferente de uma pessoa que vai comprar um seguro, e a gente tem que entender exatamente, e isso é uma questão bem regional, tá? Mas a gente tem que entender exatamente quem é o nosso cliente, quem é a nossa persona, ou seja, aquele cliente, assim, que de 50 pessoas que compram a ideia, né, de 50 pessoas que se tornam associadas, talvez 25, 20 pessoas vão ter um perfil muito semelhante. É essa pessoa que a gente tem que buscar. Aqui em Passo Fundo, quando eu cheguei, foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui, claro, vendo qual era a demanda do mercado, né? Mas percebendo a cada fechamento, a cada pessoa que a gente chegava que demonstrava um interesse, eu fui pegando exatamente essas coincidências entre cada cliente, ou seja, definindo qual era o carro que a gente mais fechava a proteção aqui, qual era o tipo de pessoa, se era uma pessoa com uma renda alta, uma renda baixa, uma renda média, se era uma pessoa que talvez tinha ali uma determinada demanda, é o cara que é funcionário, é o cara que é empresário, né? Então, a gente foi primeiro entendendo quem era o nosso comprador para depois, então, focar em cima muito mais, né? A gente sempre trabalha de uma forma ampla, mas focando sempre muito mais naquilo que a gente sabe que vai trazer mais resultado para a gente. Então, assim, o mercado da proteção veicular, ele funciona dessa forma, com pessoas específicas. Não vai ser todo mundo que a gente vai comprar, inclusive, talvez se você está aí se esforçando muitas vezes, né, se dedicando e não está vendo resultado, talvez você está atingindo o ponto errado, a pessoa errada, né? A gente tem que mirar, então, no nosso público. E o nosso público pode ser muito parecido, mas, dependendo da região, ele vai ser distinto. Então, aonde você está, tem que, em primeiro lugar, perceber, né, quem é o seu comprador principal, né? E outra coisa muito importante, né, que vai fazer rodar qualquer operação, inclusive qualquer, vamos dizer assim, resultado nas vendas, vai ser métodos de prospecção e crescimento. O que é isso? Os métodos de prospecção, muitas vezes, eles vão ser algo muito... vou usar a palavra pessoal do vendedor, do consultor, do gerente. Porque assim, gente, tem perfis de vendedor, talvez você se identifique com alguns que eu vou citar aqui, que vai ter mais afinidade com, por exemplo, uma prospecção na rua, porta a porta, conversando com conhecidos, com amigos, vai ver ele já tem uma credibilidade com uma rede de contatos que ele tem, ele vai aproveitar isso e vai sempre, e ali vai fechar. Muitas vezes ele não vai nem colocar muito volume de cotação, mas os poucos que ele chegar, ele fecha. Talvez você se identifique assim. Para, muitas vezes, uma cidade pequena, isso faz muito sentido. Agora, muitas vezes, se você, como aqui em Passo Fundo, por exemplo, se você tiver uma cidade grande, onde as pessoas não te conhecem, isso talvez vai gerar um grande trabalho para você e um resultado mínimo, né? Porque você, às vezes, não tem credibilidade, não tem nome na cidade, as pessoas não conhecem a família, diferente da cidade pequena que, às vezes, você é o filho do fulano, é o pai do ciclano, meu tio é o tal ali, o vidraceiro da cidade, sei lá. Então, assim, gente... métodos de prospecção são muito importantes e, assim, existem vários, né, como o tráfego pago, por exemplo, com a ajuda do Eduardo aqui, a gente consegue perceber, inclusive, que isso funciona muito bem para nós, mas, além disso, como eu disse, o PAP, né, o porta a porta, também a questão de prospecção fria, muitas vezes com eventos, né, com panfletagem, com sorteios, existem 1000 tipos de prospecção. Agora, nem todas vão fazer sentido. Talvez não vão fazer sentido em alguma época do ano, talvez não vão fazer sentido para o lugar ou a cidade que você está. Isso você só vai entender fazendo, muitas vezes. Não, em muitos casos, você não vai conseguir perceber só no estudo, né? Você vai ter que realmente
colocar em prática, testar, fazer 2, 3 eventos para dizer, não, evento funciona para mim, evento não funciona. Não, prospecção, panfletagem para mim funciona aqui na minha cidade, não, aqui para mim já não funciona. Então, assim, gente, teste, tá? Isso é muito importante. Então, assim, ó, durante as primeiras semanas, é muito importante que você teste quem compra de você, quem você vê que já não tem nenhum interesse, quem você vai conseguir atacar, talvez, na rua, né, conversando ali com as pessoas, chegando nos estabelecimentos aí da tua cidade, e quem talvez você vai conseguir mais divulgando ele no teu Instagram. Às vezes você vai criar ali, muitas vezes, como é o nosso caso aqui, como eu cheguei, eu criei uma página aqui, né, um perfil da ProSul Passo Fundo, né? Eu comecei com 0 seguidores. Depois de algum tempo a gente foi crescendo, foi fazendo parcerias, inclusive com páginas mais famosas aqui da cidade, a gente foi conseguindo resultados ali pelas redes sociais também. Mas às vezes você vai começar com o teu perfil pessoal, né? Então, e talvez isso vai funcionar para ti. Talvez para outras pessoas que não têm tanta afinidade, isso não vai fazer nenhum sentido, né? Então, assim, é teste, pessoal. O mercado da proteção veicular, ele vai ser muito dinâmico, pensando sempre na região, pensando sempre no perfil de quem vai estar à frente desse trabalho, né? Seja você consultor, gerente, diretor, né? Vai ter muito das suas características e isso é um ponto já dando uma dica, tá? Que vocês têm que se atentar, tem que ver o que você se sente confortável em fazer, né? Ou melhor, aquilo que você é bom em fazer e tentar extrair o máximo dessa possibilidade, vendo se faz sentido com a tua região, com o ambiente que você está. Então, esse é um dos primeiros pontos para se ter sucesso aqui na proteção veicular, tá, gente? Além disso, tem alguns pontos importantes em que a gente tem que se atentar para entender aquilo que realmente funciona, vamos falar assim, de forma mais generalizada, tá? O que é infalível para se ter resultados? Isso talvez sirva não só para proteção veicular, mas para outros mercados também, tá? Mas assim, gente, infalível é tráfego pago, tá? É uma coisa que não tem erro, não importa o lugar que você está, isso tem a ver com a época que a gente está. Hoje em dia, quem não está na internet está muito atrás. Então, assim, se você não investe em tráfego, você vai com certeza estar atrás dos concorrentes que estão investindo. Muitas vezes o concorrente está fazendo um investimento pequeno, muitas vezes o concorrente está fazendo mal feito, mas só do fato dele estar fazendo, ele já está melhor que você. Tá? Então, tráfego pago é uma questão que é infalível, vai funcionar. Tá? Agora, você tem que tentar entender qual que é a maneira mais eficiente de fazer esse trabalho com tráfego pago, né? Como fazer esse investimento, com quem fazer esse investimento, né? Então, você tem que estar bem amparado nesse sentido e saber o que você está fazendo e como você vai fazer. Agora, resultado, todos vão concordar se testarem que dá certo, tá, gente? Agora, existem questões dentro disso também, tá? E a gente vai falar disso daqui a pouco. Outro ponto que vai com certeza gerar resultado, parceria. Gente, não importa se você é de cidade pequena ou de cidade grande. Se tem uma oficina, se tem uma chapeação, se tem um guincho na cidade, eles com certeza têm clientes. Você consegue chegar até esses clientes se você fizer uma boa parceria com os gerentes, os responsáveis, os donos dessas empresas. Então, assim, parceria é algo que sempre vai funcionar. Às vezes você vai rachar a adesão com a pessoa que te indicou, com a empresa que te indicou, às vezes você vai acertar um comissionamento ali de acordo com o número de indicações, um bônus. Ah, beleza, eu te pago 50, 100 reais por indicação, se você me der 5 indicações e a gente fechar ali no mês, eu te dou mais um bônus de 100, 200 reais. Gente, em muitos casos, isso vai fazer, inclusive, um crescimento acelerado ali do iniciante, né? Às vezes você é um consultor novo ali na cidade, as pessoas talvez não te conheçam tanto, mas elas conhecem os negócios locais. O bairro que você vai lá, às vezes tem uma oficina que tem todo dia lá 4 ou 5 carros. São 4 ou 5 pessoas que podem estar ouvindo falar da tua associação, do serviço que você está prestando, tá, gente? Então, assim, tráfego pago, parcerias, não tem erro. É só o tempo de você chegar ao equilíbrio ali em relação ao tráfego pago e chegar no parceiro certo, porque às vezes você vai fazer 2, 3, 4, 10 parcerias e elas não vão gerar talvez o resultado esperado, mas você vai com certeza ter um resultado tentando, tá? Porque infelizmente, né, a gente não consegue ter uma assertividade de 100%, né? Ah, isso dá resultado, fiz uma vez, dá certo.
Não é bem assim, a gente tem que testar. Da mesma forma que quem é gerente sabe a dificuldade de encontrar pessoas, né? Muitas vezes a gente vai colocar 1, 2, 3 vendedores ali, vai fazer contratações e nenhuma dá certo. Aí na quinta, sexta, na 10ª contratação, pega um cara bom, um cara que se identifica com o negócio e aí faz fluir. Agora, é teste, né, gente? Então, da mesma forma, as parcerias elas vão funcionar de uma forma parecida. Você vai ter que fazer várias para muitas vezes conseguir uma que de fato vai te fazer ali 5, 6, 10 indicações mensais, ou muitas vezes você vai ter vários parceiros e cada um vai indicar 2, 3, e desses 2, 3 você vai conseguir salvar um de cada parceiro que você vai fechar no mês. Mas se você tiver 10 parceiros que de fato você visita de forma recorrente, que você alimenta de fato a parceria, que não é simplesmente você pedindo, chegando lá uma vez e falando, me indica aí que eu te pago, isso daí não funciona, isso daí não é parceria, isso daí é 1 minuto de conversa que a pessoa vai esquecer de você. Parceria é recorrência, é você chegar lá toda semana, fazer uma visita, perguntar como é que tá, levar uma coca lá muitas vezes pros mecânicos, né? Então, é assim, gente, é relacionamento, tá? Parceria é relacionamento. Se você investir nisso, você vai colher frutos, hora ou outra, e geralmente não tarda muito, tá? Outro ponto importante, foque onde as pessoas estão olhando aí na tua cidade, na tua região. Por exemplo, às vezes você vai ter um evento que vai ter na tua cidade, por exemplo, uma feira que vai ter ali na tua cidade ou na região que você atende, que acontece a cada 2 anos. Gente, opa, ali é um ponto onde vai reunir pessoas, onde vai ter olhares ali, vão ter empresas, vai ter movimentação. É ali onde você tem que trabalhar, tá? Isso vai muito de feeling, tá? Porque muitas vezes vão ser coisas sazonais, né? O foco onde as pessoas estão olhando pode ser em uma semana uma coisa, na outra semana vai ser totalmente diferente, tá? Às vezes você vai ter um evento na tua cidade, ou, por exemplo, uma loja lá da tua cidade vai fazer um feirão num final de semana onde vai estar com descontos, ou vai estar sei lá, vários casos, várias garagens se unem, muitas vezes acontece isso, né, para fazer um evento juntas ali de venda de veículos. Gente, você tem que estar lá, o teu público, o nosso público vai estar lá. Então, assim, gente, olhe, perceba onde as pessoas estão olhando. Se você mirar ali, muitas vezes fazer um evento e fazer uma panfletagem, por mais que você não feche negócios, mas se a tua empresa estiver sendo vista, as pessoas que tiverem interesse, talvez, num bolor de gente lá de 1.000, 2.000 pessoas que pegarem um panfleto na mão, talvez 500 vão amassar aquilo e jogar no lixo, mas talvez 10 pessoas olhem e falem, eu estava pensando em fazer isso. Agora, isso, percebam o que eu estou dizendo. Foco onde as pessoas estão olhando. Isso são coisas que vão se somar a outras. Se você focar muitas vezes somente em panfletagem, somente em divulgação, em coisas na rua, talvez, tá? Isso, como eu disse, vai depender da tua região, mas talvez você vai se frustrar e não vai conseguir ter resultado. Porque assim, gente, panfleto é hoje, sendo sincero, uma das piores formas de divulgação que tem, porque é uma coisa completamente fria e sem muita aderência ali do público. Ele vai pegar, talvez vai bater o olho ali, viu 2, 3 palavras, vai amassar e jogar fora, né? Então, isso só faz sentido em momentos específicos, tá, gente? E para o nosso mercado, se for pensar talvez em um mercado um pouquinho diferente, já não vai fazer sentido nenhum, mas na proteção veicular, quem trabalha sabe que faz diferença você se mostrar. A gente precisa ser visto e lembrado pelas pessoas, tá? E não pense que se você estiver fazendo uma coisa e ele não deu resultado, aquilo necessariamente não, você deve esquecer aquilo. Você tem que olhar e tentar entender qual é o momento certo, a época certa, o lugar certo para você fazer. Fazendo as estratégias unidas, juntas, você vai ter resultado com certeza com cada uma delas, tá? Inclusive, a panfletagem, muitas vezes, junto ali com o tráfego pago, junto com parcerias, vai fazer com que você tenha uma capilarização aí na tua região, ou seja, você vai estar aparecendo na rede social, você vai estar aparecendo na rua, porque, deixou um panfleto ali no carro, o cara te viu no anúncio ali, e depois ele chegou deixou o carro dele estacionado, quando ele voltou para pegar o carro, tinha um panfleto ali. E, automaticamente aquela pessoa vai colocar na cabeça dela, opa, quem são esses caras que estão aparecendo tanto? Quem é essa associação? O que é isso? E aí você com certeza vai chegar, né, em pessoas interessadas. Agora, se você talvez focar só em um, só em outro,
talvez não dê certo, tá? Mas mais uma vez eu digo, tem que entender como funciona a tua região e também tem que entender aquilo que você mais se identifica. Isso é bem importante. Mas agora, você não vai fazer só o que você se identifica, né? Você vai ter que focar nisso, com certeza. Tem que focar naquilo que você já é bom para tirar os melhores resultados. Mas não esquecer daquilo que talvez você precisa ainda desenvolver, tá, gente? Então, assim, tráfego pago, parcerias, né, presença na cidade, na região, e o ponto, assim, que é infalível para ter resultados, principalmente, né, é constância. Não adianta você sair um dia para trabalhar e aí simplesmente no outro dia você deixar quieto. Ah, larguei 1000 panfletos em um dia, mas no outro dia você não fez nada. Isso aí é que nem banho, gente. Tu vai tomar todo dia. Se tu não tomar 1, 2 dias, fede. Entendeu? Então é assim, gente. É constância no trabalho. Tudo que você tem que fazer por um tempo, todos os dias, todos os dias. Se você fizer isso, não tem erro, gente. Isso, de fato, quem já trabalha, quem já talvez tem sucesso, vai entender o que eu estou falando e vai identificar que, de fato, isso é infalível para se ter resultado. O tráfego pago, as parcerias, você focar onde as pessoas vão estar olhando, seja um evento que vai acontecer na tua cidade, seja muitas vezes um estabelecimento que vai fazer uma promoção ali imperdível, pode ser uma loja de roupa muitas vezes, mas se vai ter volume de pessoas ali, vale a pena você investir, pensando sempre no teu público, né? Então, a gente sabe, muitas vezes, por exemplo, se vocês forem filtrar e se vocês já tiverem algum tempo de caminhada, vocês podem perceber que, olha só, eu tenho aqui, a maioria dos clientes que fecha comigo, eles têm carros da Ford. Aqui em Passo Fundo é assim, inclusive. A gente tem, olha, eu digo que pelo menos 1/4 dos carros que fecham aqui com a gente são todos Ford, ou seja, Focus, Ka, EcoSport, talvez aí na tua região seja igual. Ou seja, cara, começa a olhar onde que tem, ou talvez um bairro que tu vai passando assim, vai passando por aquela rua e você vai percebendo, cara, olha só o tanto de carro Ford que tem aqui. Talvez valha a pena você dedicar um tempo para ir panfletar naquele bairro, chegar nos estabelecimentos daquele bairro. Só que isso é uma questão de feeling, você tem que entender se aquilo faz sentido. Não adianta eu falar para você e aí você vai simplesmente fazer às cegas isso que eu estou falando, porque às vezes não vai ter resultado. Você também tem que ter a consciência, e isso vai falar muito, eu vou falar muito daqui a alguns minutos, tá? Sobre a questão de consciência do que você precisa fazer. Isso é muito importante, tá, gente? Então, tem que se ter uma certa maturidade para você entender aquilo que funciona para ti, tá? Então, outro ponto importante, pessoal, isso serve tanto para gente que talvez está chegando agora para desenvolver uma região, como para os vendedores que simplesmente vão focar na venda ali na sua cidade, que é construir uma estrutura eficiente, tá, gente? Então, assim, construir uma estrutura eficiente é uma das coisas mais importantes que a proteção veicular ela vai precisar, tá? O que é uma estrutura eficiente? É aquele momento que você está trabalhando, mas que você não precisa mais ficar correndo atrás de cotações. Já tem cotações para ti chegando todos os dias, você já tem um determinado volume de indicações, você já tem um aproveitamento muito maior das pessoas interessadas que chegam até você, das cotações que chegam até você. Então, assim, gente, a estrutura vamos dizer assim, é aquilo que talvez você vai construindo com o tempo, e o tempo vai ser uma coisa muito importante nessa questão, tá? Mas você vai construindo, seja através dos teus associados, do atendimento que você vai prestar para eles, seja através das parcerias, como eu comentei antes, né? Fazendo parcerias ali que você vai ter recorrência, ele vai estar sempre chegando junto com os teus parceiros, fazendo também as divulgações de forma constante, para você ter presença na tua cidade, para as pessoas saberem que você existe. Se você conseguir construir isso, como eu disse, isso vem com constância, isso vem com diversidade na prospecção, tá? E até uma coisa que na venda, né, principalmente nas vendas mais complexas, nas vendas consultivas, que é um pouquinho do que a gente faz, a gente chama de triangulação na prospecção, ou seja, é você chegar por vários canais diferentes à mesma pessoa e de repetidas vezes, né? Então, assim, geralmente, quanto mais complexa é essa venda, mais vezes você vai ter que chegar nessa pessoa, né? O nosso mercado aqui, muitas vezes a gente vai fechar a proteção em uma semana, talvez menos. Eu tenho associados aqui que muitas vezes, se ele está no momento de compra dele, se ele já entendeu o problema, ele fecha na hora. A gente apresenta e ele compra. Outros, muitas vezes, tem que pensar uma semana, tem que consultar, muitas vezes, a esposa,
usa, muitas vezes ele não está no momento, porque a gente sabe que o público da proteção veicular não é, pelo menos na maioria das regiões, não é um público que tem uma renda alta, né? A gente pega muitos veículos ali, vamos pensar assim, abaixo do ano de 2016, né? E muitos casos são veículos que não são de uma FIP muito alta. Pensando na minha região aqui, e eu acredito que talvez isso se repita em boa parte do Brasil, você vai ter ali carros de 20 mil até uns 60, 80 mil como público-alvo. Não significa que não existam carros de FIP menor nem maior. A gente tem hoje carros de quase 200 mil, que caminhonetes, né, que a gente faz de quase 200 mil, mas o alvo principal, onde a gente mais fecha, são com certeza os carros de 20 a 60 mil reais, né? Então, esses carros aqui, eu preciso entender como que eu fecho tanto com eles, né? Quem são os donos? O que eles fazem? Do que eles se alimentam, né? A gente precisa entender quem é o nosso cliente. Então, se você conseguir entender isso e montar uma estrutura em volta dessas pessoas, desse público, você com certeza vai chegar em um momento que, mesmo que você não fale nada, mesmo que você não chame ninguém, vai chegar cotações para você. Você vai ter gente que, Felipe, esse daqui é meu primo, ele quer fechar contigo. E aí isso, com certeza, tá, gente, não tem como vocês esquecerem que isso vem com o tempo, tá? E aí entra a questão da constância. É constância e constância por um determinado tempo. Pelo menos 3 ou 4 meses, tá? Porque assim, se você tiver um resultado extraordinário, tá? Vamos pensar assim, primeiro mês de proteção veicular, você colocou 25 carros. É um resultado excelente, tá? São pouquíssimos consultores que no primeiro mês vão fazer isso. Eu, sendo sincero, não conheci nenhum até agora que no primeiro mês lá nunca tinha trabalhado com proteção, foi lá e colocou um resultado assim. Mas digamos que você tenha um resultado assim desde o primeiro mês. Lá com 3 meses, lá com 75, acima de 70, próximo a 100 carros, ali você vai começar a ter um fluxo de indicações. O que é isso? É aquelas indicações que vão chegar assim, toda semana você vai ter 1, 2, 3 indicações, né? E a indicação ela é muito quente. Se você souber aproveitar bem ela, você vai fechar com a maioria, tá? A tua conversão com indicações, ela tem que ser acima de 50%, tá? Então, a indicação ela é muito quente. Ela é a melhor forma de qualquer negócio. Então, é isso, gente. Você criando, você trabalhando da maneira correta, com constância, né, dando tempo para as coisas acontecerem, né, colhendo já os primeiros resultados ali, mas da forma correta, quando chegar ali o 3º, 4º mês, você já vai ver que se você continuar com o mesmo esforço, né, você vai começar a aumentar o teu resultado, fazendo o mesmo trabalho que você já fazia, só que agora por você já ter indicações chegando, por você às vezes já ter parcerias que você já criou um relacionamento, aquela pessoa já confia em você, já viu que você pagou todas as indicações que ela fez, você vai começar a ter um volume maior e principalmente um aproveitamento maior, que é isso que a gente busca, é trabalhar menos no sentido, tá, de esforço, tá, não estou dizendo para diminuir o ritmo, mas sim fazer menos esforço e colher mais resultados. Isso é eficiência, tá, gente? Então, essa é a estrutura eficiente que você precisa construir. E agora, eu quero falar para vocês acerca de um método que eu criei, como eu disse lá no início, tá? Que eu pensei nesse método e eu aplico ele já há alguns anos, tá, gente? Então, assim, esse método, só para vocês entenderem, é esse que está aparecendo aqui na tela. Até agora eu não falei para vocês ficarem justamente com um pouco de curiosidade, tá? Mas é o método de fluência em vendas. Por que eu decidi chamar de fluência em vendas? Porque a venda, ela, de certa forma, é uma linguagem. E assim como um idioma, você tem que compreender como que aquilo funciona. E note, é muito diferente. Por exemplo, se você pergunta para alguém, assim, você sabe falar inglês? Se a pessoa falar, olha, eu entendo, eu me viro, né? Tu vai entender, essa pessoa talvez ela saiba algumas palavras, algumas frases, vamos dizer assim, ela sobrevive. Agora, se eu faço a mesma pergunta, você sabe falar inglês? E a pessoa responde, sim, eu sou fluente, é outra coisa. É totalmente diferente, é outro mundo. E é isso que vocês têm que entender. A venda é nada mais do que uma linguagem. E
um bom vendedor ele tem que ser fluente. O que é ser fluente? É entender exatamente aquilo que está acontecendo, nos contextos, na forma que acontece, como chega, as entonações, né? Pegando justamente essa analogia da linguagem, dos idiomas, da fala, né? Você tem que compreender exatamente o que funciona, o que significa e como funciona uma inflexão na voz, por exemplo. Se eu falo assim, eu demonstro um sentimento. Se eu falo assim, eu falei a mesma coisa, mas é um mundo diferente. Se você, vamos dizer, eu vou usar bem esse termo, se você está vendedor, talvez você não consiga notar essa diferença quando essas situações pequenas, essas nuances se apresentam em uma negociação. Agora, se você é um vendedor, se você não está vendedor, mas se você é vendedor, se você é fluente na venda, você já entende essas nuances, você consegue compreender aquilo que acontece e o que você tem que fazer, esse é o principal. Ser fluente não é simplesmente você entender o que chega, mas é entender o que você faz com aquilo que chegou. E esse método eu criei justamente para ensinar vendedores que muitas vezes estão já há anos trabalhando com vendas, mas não se dedicam a estudar, a entender de fato que a venda necessita de empenho para que você tenha de fato essa fluência. Tá, gente? Então, assim, ó, esse meu método, ele é um método um tanto complexo, tá? E tem vários passos, mas ele tem um centro, que são 4 pilares. E esses pilares é o que eu vou apresentar aqui para vocês, mas só para vocês entenderem, tá? Eu tenho um curso em que ele ainda vai ser lançado agora nesses próximos meses, agora no início até o meio de 2025, e nesse curso eu vou destrinchar todos os detalhes, as nuances, situações, tá? Onde eu vou explicar exatamente como chegar até a fluência. Tá? Eu vou explicar situações reais que acontecem não só na produção veicular, mas em diversos mercados, em alguns mercados que eu já passei, outros que são semelhantes, tá? Então, aqui eu vou colocar a alma da ideia aqui para vocês, tá? Então, assim, ó, eu vou, em primeiro lugar, dar um salto aqui, tá? Pulando algumas partes e vou chegar justamente no método, que é o que vocês estão vendo aqui agora, tá? O método de fluência. Esse é um conhecimento que já existe e ele é usado por diversas franquias, cases de sucesso, como, por exemplo, CNA Idiomas, algumas empresas, tá, como a V4, utilizam um método semelhante, tá? Isso que vocês estão vendo aqui não tem escrito em nenhum outro lugar, tá? Mas eu me baseei em cases de sucesso e alguns livros que eu li, tá? E vários livros que eu li e também aplicando, né, o meu conhecimento, a minha experiência em diversos mercados. Então, assim, ó, em primeiro lugar, o que vocês precisam entender é que o método de fluência que eu desenvolvi aqui, essas quatro etapas, esses 4 núcleos de uma negociação, se você pegar isso que eu vou te ensinar aqui, você vai com certeza, não importa o teu mercado, aqui eu estou falando para a maioria, imagino, se não todos, né, para proteção veicular, mas qualquer mercado onde você aplicar isso, você vai se dar bem, você vai ser bem sucedido, porque isso, acima de qualquer coisa, é baseado em realidade, tá, gente? Então, vamos lá. O método de fluência, vou tomar uma água aqui que eu estou falando bastante, e sozinho, principalmente, a gente fica com a garganta seca. Mas assim, gente, o método de fluência consiste em 4 passos, que vocês já estão vendo aqui. Conexão, envolvimento, projeção e cercamento. Isso aqui é uma esteira, tá? Você vai passar a cada um deles até chegar ao fechamento, tá? Então, eu vou explicar passo a passo para vocês e vou dar alguns detalhes, tá? Mas então, vamos lá. Primeiro passo, a conexão. A conexão é aquele momento, aquele instante que você chega até o cliente, né? Muitas vezes esse cliente ele já vai estar entendendo, já vai te conhecer, já vai estar às vezes dentro da tua loja, ou muitas vezes pode ser na prospecção, na captação fria ali que você vai chegar e vai ter o primeiro contato com ele. Talvez ele nem sabe o que você faz ainda. A conexão ela vai servir nessas primeiras etapas, tá? A conexão é como está escrito aqui, é despertar desejo, é se fazer querido, ou seja, é você causar muitas vezes aquela boa impressão, sabe? Você chegar, conta um caos, conta uma piada, né? Ou muitas vezes você vai chegar ali
de forma simpática, de forma querida, você vai perceber, às vezes, o que está acontecendo no ambiente. Às vezes, você chega num ambiente em que as pessoas estão falando de futebol e você faz um comentário bem colocado, né, um comentário inteligente, você já puxa um assunto, né, e você se conecta com aquelas pessoas, ou seja, querendo ou não, você acaba entrando na roda ali daquela situação. Pode ser com uma pessoa, pode ser com mais de uma, tá? Então, assim, despertar o desejo, se fazer querido, encontrar pontos de conexão com o cliente e principalmente ser humano. Gente, ninguém gosta de vendedor, mas todo mundo gosta de comprar. Ou seja, as pessoas, o que mais a cada segundo, eu tô tirando isso aqui, ó, da minha cabeça, mas eu tenho certeza que não é uma informação falsa, tá, gente? Mas eu não tenho o número correto. Eu tenho certeza que a cada segundo, pelo menos 10 compras são realizadas no Brasil, talvez até no nosso estado. Eu não posso afirmar com certeza, mas a todo instante tem pessoas comprando alguma coisa ou um serviço, tem pessoas fechando negócios. Então, assim, a compra é uma das ações mais repetidas, talvez, na história da humanidade. Tá? Desde lá do escambo, desde quando não existia moeda corrente. Tá? A venda, a compra, são coisas que acontecem há muito tempo e constantemente, cada vez mais. Então, assim, as pessoas gostam de fazer negócios, elas gostam de comprar, mas em muitas situações as pessoas não gostam do vendedor. E por quê? Porque o vendedor não consegue gerar conexão com aquela pessoa. Ele causa uma imagem de alguém insistente, de alguém que está tentando empurrar alguma coisa, de alguém que está tentando tirar proveito, vendendo uma coisa para ganhar dinheiro. Então, assim, em muitos casos, o vendedor não é bem quisto, não é querido, porque ele não sabe se conectar. E o que você precisa fazer para se conectar? Existe uma técnica chamada rapport. O rapport, ele é justamente esse ponto de conexão, esse primeiro contato que muitas vezes vai causar uma boa impressão, mas o cliente ele não vai sentir algo forçado. Então, assim, ser humano, o que eu coloquei aqui para vocês, nada mais é do que você justamente agir com naturalidade. Ser um vendedor, mas não colocar a venda acima do relacionamento. Tá? Venda, inclusive, é relacionamento. Mas se você muitas vezes só inverter um pouquinho a ordem das coisas, ou não tiver claro isso na tua cabeça, você vai chegar colocando a venda acima de tudo e você vai ser um cara chato, um cara insistente, e ninguém gosta de gente insistente, as pessoas gostam de persistência. Inclusive, tem muitos clientes que se você, muitas vezes, mesmo ele te dizendo não, se você agir da maneira certa e persistir com ele, ele vai admirar a tua posição e ele vai fechar contigo olhando, inclusive, essa característica. Agora, se você for um cara insistente, pode ter certeza que as pessoas vão ter nojo de você. Você vai chegar e as pessoas vão virar as costas. Inclusive, isso já aconteceu comigo. Quando eu vendia House Trident, tinha uma dona de uma lancheria, que bem famosa aqui na cidade, inclusive, que ela fazia alguns pedidos grandes. Mas assim, eu cheguei para ela, a cada 15 dias eram as visitas. Eu chegava, ela nunca comprava, nunca comprava. Teve um dia que eu cheguei e eu fiquei esperando ela não estava muito afim de falar comigo, mas eu queria pelo menos ter um parecer, ter um oi no mínimo. Eu insisti. E aí, eu estava conversando com um funcionário dela, ela chegou, eu vi que ela estava chegando, quando ela viu que eu estava na porta, ela virou e foi embora, e foi fazer outra coisa até que eu saísse lá. Ou seja, eu fui um cara insistente naquele momento, ela não queria nada comigo, e, inclusive, eu estava já nos últimos dias naquela empresa, e eu não vendi mais para ela. Eu fiquei uns 30 dias lá, eu não vendi mais para ela, porque eu percebi o meu erro. Eu percebi o meu erro e eu entendi que provavelmente ela já não compraria mais comigo. Então, eu tinha uma visita, na última visita que eu tinha para ela, eu nem fui. Porque eu entendi que a insistência tinha gerado uma intolerância dela comigo. Talvez se for outro vendedor lá, talvez, a minha imagem ainda fique na cabeça dela, ela não vai querer comprar ainda. Então, para vocês verem o poder que tem esse primeiro contato. E, inclusive, tem uma frase, né, que é bem velha, né, que é a primeira impressão é que fica. Isso é muito real, gente. Isso é muito real. Então, assim, ó, se conectar, entender aquilo que está acontecendo no ambiente e agir de forma natural, agir de forma simpática, em primeiro lugar, não colocando a venda acima de tudo, mas colocando as pessoas, a pessoa que está à tua frente
acima da situação, acima da tua vontade, da tua intenção de vender para ela, isso com certeza vai fazer a diferença, tá, gente? Então, aqui, a habilidade que você precisa para isso, muitas vezes, é o magnetismo. Magnetismo, pessoas magnéticas, tá? São pessoas que, muitas vezes, elas já têm uma naturalidade, chegam num lugar, começam a conversar com um, dois, você tem que ser assim, tá? Você tem que entender aquilo que você precisa fazer para ser magnético. Algumas pessoas têm isso de forma natural, mas isso não significa que você, que talvez não é assim, não possa desenvolver. Tá? E um ponto bem importante, eu talvez até vou passar, não vou passar muita credibilidade no que eu estou falando, porque aqui eu estou falando rápido e estou falando muito, mas falar o que precisa ser dito, ser direto ao ponto, não é falar pouco. E da mesma forma, você falar muito, você querer ser simpático e falar, como eu aqui não tem ninguém para me questionar, né? O Eduardo aí tá aí quietinho, não tá perguntando nada, né? Então, assim, não tem ninguém me perguntando. Mas essa é uma circunstância. Se você fizer o que eu tô fazendo aqui, né? Falando, às vezes até é interessante, mas se você não deixar espaço para o teu cliente, né? Isso vai se tornar um monólogo chatíssimo, né? E o cliente vai só querer que você vá embora. Então, assim, gente, tome muito cuidado. Seja querido, tá? Imagine que você está chegando para uma conquista, né? Como se você tivesse, se você é homem, uma conquista para uma mulher, ou talvez outro homem, não sei, mas pense que é uma conquista, como se fosse uma relação mesmo, tá? Então, seja prudente, tá? A conexão é algo muito, muito importante. Segundo passo é o envolvimento. Então, assim, o que é o envolvimento? O envolvimento é a partir do momento que você já gerou conexão com aquela pessoa. Você precisa, muitas vezes o envolvimento ele só vai acontecer, tá? Essa etapa ela só chega quando você já está com a proposta na mão apresentando a ideia para aquela pessoa. Ou muitas vezes pode ser ainda antes da apresentação, né? Mas com certeza o envolvimento ele precisa acontecer quando você está apresentando teu orçamento, tua proposta, está falando do teu serviço. O envolvimento ele precisa acontecer aqui, mas pode ser que ele comece a chegar um pouco antes dessa fase, tá? Mas o que é? O envolvimento é você gerar envolvimento e principalmente protagonismo do teu cliente, do teu associado, da pessoa que está interessada, do teu alvo, tá? É você gerar ele como protagonista, é você deixar ele como protagonista, tá? Então, assim, o protagonismo do cliente durante a apresentação é simplesmente o seguinte, deixa que ele fale das preocupações dele. Vendedor não tem que falar, vendedor tem que perguntar, tá? Você tem que saber perguntar, você tem que saber tirar dele informações valiosas para você entender o que é melhor para ele. Então, assim, ó, talvez alguns vendedores não entendam isso. Eu acho que, sendo sincero, a gente está num mercado muito carente, que muitos vendedores não são vendedores de fato, eles estão vendedores, né? Então ele não está preocupado em ser fluente, ele só está preocupado em tapar o buraco por um tempo até achar uma oportunidade melhor. Se você é esse tipo de vendedor, tá? Eu vou dizer para você, não é que você está errado, mas não vale a pena, tá? Não vale a pena você ficar sendo assim, porque é uma forma medíocre de trabalho. Se você quer fazer alguma coisa, por mais que seja temporário, dê o teu máximo. A venda, inclusive, é uma habilidade que você vai usar por toda a vida. Então, assim, o envolvimento, ele nada mais é do que o cliente sendo o protagonista. Se eu perguntasse para alguns vendedores, ou talvez, não sei quantas pessoas que vão chegar a assistir essa aula de fato, mas se eu perguntasse para 100, 200 vendedores, assim, em uma palestra, quem é o protagonista de uma venda? Quem é o protagonista? Alguns vão dizer que é o cliente, outros vão dizer que é o serviço, o produto, alguns vão dizer que é o vendedor, o protagonista da venda, né? Porque é o vendedor que tem que fazer todos os passos, né? Às vezes até numa boa intenção de dizer assim, a responsabilidade é minha. Isso até é compreensível. Mas, gente, me diz uma coisa, se o cliente não quiser comprar, tu vai vender? Você, talvez, se ele não quiser, ele compre de você porque você é chato, tá? Existe essa possibilidade ainda. Mas, via de regra, a pessoa que está comprando, ela só vai comprar se ela quiser. Ou seja, o protagonista é ela. Tá? O protagonismo é 100% de quem está comprando. Inclusive, isso é um erro aqui de boa parte dos professores, dos gurus aí, que muitas vezes vendem cursos. A gente fala muito sobre venda, mas não fala sobre compra. Que a compra nada mais é do que a perspectiva do cliente a respeito daquilo que está acontecendo, da situação da venda. A gente fala venda porque nós somos os vendedores, a gente está desse lado. Mas
o que importa de fato é a compra, ou seja, é a perspectiva de quem está do outro lado. Então, assim, gente, não adianta você falar e não ouvir, e não entender. Às vezes você vai apresentar da forma mais maravilhosa que tem, mas aí o teu cliente, às vezes, ele nem conseguiu fazer a pergunta que ele queria te fazer. E aí você fala, às vezes dá desconto, ele nem queria desconto. Então, assim, a gente aqui, inclusive, na proteção veicular, a gente precisa se atentar muito a isso, porque na proteção veicular tem adesão. E se você souber trabalhar bem, você consegue cobrar muito mais pela tua adesão. Agora, se você ficar só falando, querendo fechar a todo custo, você vai muitas vezes fazer adesão zero, não vai cobrar nada e vai ficar refém disso para fechar. Que aí você não tem, muitas vezes, ciência, tu não tem consciência daquilo que está acontecendo, e aí você vai ficar refém justamente vamos dizer assim, das manipulações que você tem para fazer fechar. Inclusive, assim, ó, vou indicar um livro para vocês. Eu estou olhando aqui para uma biblioteca que a gente tem aqui em casa, tá? Que é o Comece pelo Porquê. O Comece pelo Porquê é um livro interessante porque ele diz o seguinte: existem duas formas de uma empresa gerar conexão com seus clientes. É com manipulações e com inspiração. A manipulação, ela é o desconto, ela é, muitas vezes, a promoção, ela é a escassez, né? Isso eu não estou dizendo que é errado, tá, gente? Manipulação é uma coisa que faz parte. Agora, se você vende por inspiração, sabe? Se uma empresa, o que é inspirar? É você fazer com que a pessoa que está na tua frente entenda o porquê você faz isso. Quando ela entende a essência do negócio, ou seja, quando ela entende que você não está só querendo empurrar um negócio, que não é simplesmente um produto ali, um serviço prestado, que não é simplesmente uma proteção, mas que é uma pessoa, uma empresa dedicada que se importa com ela, que vai estar ali de fato para quando ela precisar. Quando o associado ele entende isso, gente, ele vai entender que naquilo existe valor. Inclusive, assim, ó, talvez em alguns locais, né, eu sei que em algumas localidades nem consegue cobrar adesão, porque muitas vezes o mercado já está até prostituído, né? Agora, se você consegue trabalhar de forma correta, teu mercado você ainda consegue cobrar adesão, você consegue cobrar adesões cada vez mais altas, tá? Inclusive, é o que a gente faz aqui em Passo Fundo. A nossa média fica em torno de 300 a 400 reais que a gente cobra de adesão, né? E alguns casos a gente faz valores menores. Por exemplo, agora, nós estamos em semana de Black Friday, a gente está fazendo 199, 50% de desconto, mas é só essa semana. Quem quiser comprar a partir do dia 30 vai pagar o valor normal, no mínimo 300 reais, que é o que a gente cobra aqui. Então, assim, gente, quanto mais envolvimento você gerar na negociação, quanto mais você entender que a negociação não tem a ver com aquilo que você tem para dizer, mas sim aquilo que o outro quer ouvir, quando você compreender isso e compreender o que ele quer de forma pessoal naquela situação específica, aí você tem uma chance muito, muito grande de fazer com que ele realmente queira, ele deseje fechar contigo. Porque uma coisa é alguém comprar por oportunidade, né? Que é aquele cliente muitas vezes oportunista, e eu não falo isso de forma pejorativa, tá? Mas aqui ele quer o menor preço a todo custo. Agora, quando o cliente ele não quer mais preço, mas ele quer o teu serviço, aí as coisas mudam, porque aí você define o preço. E ele começa a negociar em cima daquilo que você pede. Agora, se você já sai na negociação querendo atender, sem muitas vezes nem entender o que o cliente precisa de fato, você quer simplesmente fechar de forma cega, muitas vezes, e baixa o preço, ele vai pedir um desconto em cima ainda. Entende? Você vai dar o desconto, ele vai, tá, mas tu não consegue fazer menos ainda, aí você vai lá e faz menos, aí você vai, não, eu não cobro nada, então a gente fecha. Aí ele vai lá, não, então vamos fechar. Isso é uma forma burra de trabalhar, você vai ter que trabalhar mais, vai ganhar menos, é uma maneira infeliz. Então, assim, ó, envolvimento tem foco no orgulho do cliente. O orgulho é o quê? É o ego, ele é o protagonista, ele é a pessoa que você tem que focar. Então, assim, ó, envolvimento do associado, do cliente. Próximo passo é a projeção. E assim, gente, a projeção é um dos fatores mais importantes. No nosso mercado aqui é muito simples a gente trabalhar com projeção. Depois que você se conectou com o cliente, depois que você já gerou uma proposta, está apresentando um orçamento, gerou o envolvimento dele ali, né? Ele mostrou as preocupações dele, ele falou a respeito daquilo, do porquê que ele está te ouvindo, do porquê que ele está buscando o nosso serviço, o nosso produto. Aí, nesse momento, você vai entrar com a projeção. A projeção também é junto, é linkado com o envolvimento, tá, gente? Então, assim, não é uma coisa, fiz o envolvimento, agora vou fazer a projeção. É algo orgânico, tá? Vai acontecer muitas vezes de forma assíncrona, tá? Então, assim,
A projeção é você fazer com que o associado, a pessoa que você está apresentando ali, ele olhe a partir do momento da compra, ou seja, ele imagine a vida dele a partir daquele momento, ou seja, imaginar, ele vai desenhar possibilidades, ele vai ficar questionando o futuro dele, se ele comprar e se ele não comprar, não importa, mas é a partir daquele momento. Então, eu vou fingir que aqui eu estou apresentando para o Eduardo. Eduardo, olha só, já pensou se você agora, nesse final de ano, sai de férias, bate o carro, não tem proteção, não tem seguro no teu carro, cara, às vezes tu vai ter, além do prejuízo, um estresse aí nas tuas férias, às vezes até tendo que cancelar as tuas férias, e vai ficar com uma dívida, e já vai começar o ano seguinte com uma dívida. Tu já pensou um negócio desses? Eu tô projetando uma ideia na cabeça dele, entende, gente? Então, assim, ó, essa questão de projeção, geralmente é uma coisa que alguns vendedores já fazem de forma automática, assim, sem perceber. Mas se você é consciente que esse passo existe, você foca muito mais nele. E aí você, inclusive, desenha mais possibilidades. Então, imagina o seguinte, olha só, Eduardo, imagina que daqui 6 meses você contratou a nossa proteção aqui na ProSul, você já é nosso associado e você ganhou uma mensalidade premiada. E a mensalidade premiada é um benefício que existe aqui na ProSul, onde todos os associados que pagam as suas mensalidades em dia concorrem a um vale combustível aqui. A ProSul sorteia mais de R$ 6.000 em vale combustível, dividido em todas as filiais que ela tem. Já pensou, cara? Daqui 6 meses, tu tá associado, ela tá protegido, mas daqui 6 meses você vai lá e ganha a mensalidade premiada. Cara, às vezes é um fôlego que tu tem ali no mês. Eu não posso garantir que tu vai ganhar, mas a possibilidade que tu vai ter para ganhar isso aqui existe. Então, assim, ó, às vezes é um fôlego que tu tem ali naquele teu mês. Dependendo do cliente, esse tipo de projeção, né, em relação à economia, em relação a algum bônus, isso vai funcionar. Para outros clientes, não vai fazer diferença nenhuma. Aí você tem que ter feeling, você tem que ter justamente ali no envolvimento, quando você escuta a pessoa, você vai compreender o que faz sentido para ela, para você projetar aquilo na cabeça dela. Então, assim, se a pessoa falou que vai viajar, pô, tu vai viajar sem proteção. Se a tua cidade aí, muitas vezes, é uma cidade pequena, não tem muito acidente na cidade, mas geralmente cidade pequena tem rodovia perto, as pessoas não ficam só na cidade. Geralmente, por exemplo, os funcionários das empresas, muitas vezes até os patrões, eles vão numa cidade vizinha fazer um lazer em algum momento, vai numa praça, vai num shopping, numa cidade que tem perto ali. Então, cara, tu tá direto aí pegando a estrada. Tu já pensou se por conta de uma economia aí, a gente tem a nossa mensalidade que deu R$ 100 por mês, tu economiza R$ 100 por mês, mas aí tu tá indo num shopping aí no final de semana com a tua família, tu bate o carro, tem um prejuízo de R$ 3 mil aí, ia pagar 3 anos de proteção aqui na nossa associação. Realmente faz sentido para ti ficar correndo esse risco, sendo que a tua proteção é um valor tão baixo? Então, assim, gente, projetar com aquilo que faz sentido. Não adianta você falar, já imaginou se tu vai viajar para a praia e aí batem o carro em você, e aí a pessoa fala, não, mas eu nunca viajo para a praia, eu odeio praia. Pô, aquela situação ele já vai ficar pensando, eu não sei se eu preciso disso mesmo. Então, assim, gente, vocês têm que pensar naquilo que faz sentido para o associado, para a pessoa que vocês estão apresentando. Então, a projeção, ela só vai ser eficiente se vocês fizerem o passo do envolvimento. E o envolvimento também só vai acontecer de uma forma sagaz, né? Só vai acontecer ali de verdade, né? De uma forma envolvente, se tiver conexão no primeiro momento. Então, assim, ó, se conectou, fez isso que eu tô falando, você, num segundo momento, teve ali o teu envolvimento, tá? Gerou o protagonismo, entendeu o que aquele cara precisa, projetou ali na cabeça dele, a partir da vida dele, a partir de quem ele é, das situações que podem acontecer com ele, tu projetou a partir da compra ou da não compra, agora você já está pronto para chegar aqui no cercamento. E o cercamento aqui, eu coloquei a imagem desse boi porque é que nem cercar gado. Não sei se vocês já viram aqui como é que cerca boi, né? As cabeças de gado ali numa fazenda. É feito um enfileiramento e o gado vai passando por um corredor cada vez mais estreito, até o ponto que ele só consegue ir por uma direção só. Ele não fica mais disperso, ele vai indo só em uma direção. E essa direção é o fechamento. Então, aqui tu vai quebrar as objeções e guiar as dúvidas, não é responder simplesmente, é guiar. Ou seja, o que é uma objeção? Gente, importante também, tem muito vendedor que não sabe a diferença de objeção e dúvida. Felipe, mas o que vai acontecer se eu precisar de um guincho? Como é que funciona? A pessoa responde isso, não, tu vai ligar para o 0800 e vai fazer isso daqui, isso. A pessoa acha que quebrou uma objeção. Gente, isso daí é uma dúvida simplesmente. O que é objeção?
Ah, Felipe, eu tenho que falar com a minha esposa ainda. E isso é uma objeção. O que ele está fazendo? Ele está tentando sair daquela situação. O que tu tem que fazer não é simplesmente responder para ele, é você guiar ele até onde você quer. Se você... Imagina aqui, ó, é um círculo, é um quadrado aqui, ó. Ele vai tentar ir para lá. Você dá um tapinha aqui respondendo, ele vai para cá. Aí você quer que ele vá para cima. Tu dá um tapa aqui para baixo. E assim tu vai guiando o teu associado até, de fato, ele se tornar um associado, porque antes disso ele é só uma pessoa comum, tá, gente? Então, assim, ó, quebrar objeções, guiar as dúvidas e cercar o cliente. Cercar é não... Tipo assim, ó, chega um ponto que não faz mais nem sentido ele falar não para você. Então, aqui a habilidade é totalmente persuasão. Você precisa estudar, você precisa ler, tá, gente? Vendedor que não lê, olha, tu pode até ser bom, mas tu tá deixando muito dinheiro na mesa se você não estuda, se você não faz um curso de vez em quando, se você não participa de palestras, se você não acompanha referências no teu nicho e em outros nichos na própria venda, você tá ficando para trás, entendeu? E você tá deixando muito dinheiro na mesa. Não importa se você já ganha 10, 15 mil. Se você não estuda, você tá deixando dinheiro na mesa, tá, gente? Estudo, empenho em entender mais sobre é primordial para um vendedor de sucesso e que vai ter sucesso de forma constante. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Felipe, o associado disse para mim, olha só, eu gostei muito, tá? Eu acho que a gente vai fechar, tá? Só que eu só vou ter dinheiro na semana que vem. Então, na semana que vem a gente conversa. Pode ser? Porque é 70% de chance que a gente vai fechar. 90% de chance que a gente vai fechar. Eu já ouvi isso muitas vezes. Então, assim, ó, tu me dá só... Hoje é segunda, tu me dá até segunda-feira que vem, talvez até no sábado mesmo já te chamo, e aí a gente faz esse negócio. O que tu vai fazer numa situação assim? Isso é uma objeção, tá, gente? Isso é uma objeção, não é uma dúvida. Ele tá tentando sair daquele momento sem fechar. O que tu vai fazer? O que você pode fazer, por exemplo, e eu faço aqui? Fulano, tu só vai ter dinheiro na semana que vem? Sim, só na semana que vem. Agora, então, não teria mesmo possibilidade de tu fechar de nenhuma forma. Não, é que eu realmente não tenho essa grana, Felipe. Então, só me diz uma coisa. Se a gente tivesse essa questão resolvida, assim, se tu não precisasse da grana agora, sei lá, não te cobrasse 10 desconto, sei lá, tu gostou do negócio? Tu realmente se identificou? Faz sentido para ti esse produto, esse nosso serviço? Os valores ficaram bons, as mensalidades ficaram de acordo com aquilo que tu está procurando? Não, Felipe, eu gostei mesmo. Só que a única coisa é isso daí. Então, ó, faz o seguinte, fulano. Eu vou gerar esse teu boleto de adesão aqui ali para segunda-feira que vem, quando tu vai ter a grana. Só a única coisa que eu preciso para conseguir esse prazinho aqui para ti é que a gente faça vistoria agora. O que tu me diz? Ai, olha só, gente. Eu não simplesmente resolvi, não, tudo bem. Não, show de bola, então. Se tu gostou, eu já vou deixar tudo encaminhadinho aqui, aí na segunda-feira a gente faz a tua vistoria. Eu poderia falar assim, só que, beleza, eu respondi ele, mas não saí do lugar. Ou seja, quando eu dou essa primeira resposta que eu dei, assim, resolvendo aquela questão, guiando a objeção e quebrando ela no meio, porque agora o que ele vai falar? Eu já deixei o prazo lá para segunda-feira. Aí pode ser que ele me diga assim, não, Felipe, mas é que é um dinheiro que não é certo. Opa, aí eu já percebi outra coisa. Eu já percebi que ele não estava falando a verdade, em primeiro lugar, e em segundo, ele estava buscando uma forma de ter mais tempo, seja para conseguir o dinheiro, seja para pensar muitas vezes, tá? O cliente, gente, a gente não precisa e não deve ser bonzinho aqui com o cliente. O que a gente precisa é focar na venda. Até uma frase de um vendedor que hoje é referência, Thiago Concer, né, um palestrante de vendas aí há muitos anos, referência no Brasil. Vendedor bonzinho não vende. O que é o vendedor bonzinho? Aquele vendedor, não, show de bola, segunda-feira nós conversamos, segunda-feira o cara não te responde mais nem no WhatsApp, ele sumiu do mapa, entendeu? Então assim, ó, tu não pode deixar a venda escapar, tu não pode ficar se compadecendo do cliente, o teu trabalho é fechar negócio. Se tu deixar passar, tu é um bobo. Então assim, ó, tu precisa ser violento, agressivo no fechamento, e ser violento, agressivo, não é você sufocar o cliente, mais uma vez, tu tem que ter noção, tem que ter feeling, tá? Você precisa entender o que você pode fazer para você ser querido, continuar com aquela conexão lá do início, tá? Mas você não deixar esse cara escapar, esse associado escapar. Então, o que você faz? Felipe, eu não tenho certeza se esse dinheiro vai entrar de fato.
Tá, mas então, fulano, peraí, o que que a gente poderia fazer então para tu fazer a vistoria hoje? Porque assim, ó, talvez eu não tenha comentado contigo, mas essa proposta ela tem validade só de 5 dias, tá? No cantinho aqui tu consegue ver, tá? Não é papo de vendedor. Eu tô te mostrando aqui, ó. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir manter esse desconto aqui para ti. E assim, ó, cara, Deus o livre, mas tu já pensou se nessa semana tu bate o carro? E eu vou te dizer uma coisa, faz muitos e muitos meses que a gente recebe, olha, quase que toda semana, o relato de alguém que estava cotando com a gente, nos procura, às vezes até para ver se a gente consegue ajudar de alguma forma, porque estava cotando, deixou para depois, bateu o carro no meio. Ó, eu não vou te mostrar a conversa aqui para não ser antiético com a pessoa, né? Porque é uma situação bem pessoal, mas assim, ó, pode acontecer, tá? Quem tá rodando com o carro tá suscetível ao acidente. E muitas vezes tu sabe bem, no trânsito não basta a gente se cuidar, né? Os outros muitas vezes vão bater na gente e a gente não vai ter nem o que fazer, né? Não tá totalmente no nosso controle. Tu realmente quer ficar correndo esse risco? Já tô te dando essa oportunidade. Olha só o que eu coloquei na cabeça dele. Eu projetei mais uma vez uma situação, inclusive, urgente para ele. Ou seja, já querendo ou não, por mais que ele já esteja com a cabeça certa naquela decisão, eu balancei ele agora. Então, assim, se esse cara de fato tiver o interesse em fechar, ele não vai deixar escapar. Entende? E aí ele fala assim: não, Felipe, deixa eu ver, eu vou fazer o seguinte, então, ó. Eu nem poderia estar fazendo isso. Mas se nós fizer agora a tua vistoria, agora, ó, se eu tô junto com ele, eu já marco aqui no meu sistema, a gente faz agora a vistoria. Se eu não estiver junto com ele, eu falo, ó, eu vou até aí agora, de imediato, e a gente já faz a vistoria agora, e eu consigo uma lavagem de brinde para você. Só que assim, ó, é para nós fechar de imediato. Eu nem sei como é que eu vou fazer isso aí para a empresa liberar, mas eu consigo aqui para ti, te garanto, dou minha palavra. Isso daqui é uma manipulação, tá, gente? Porque vai chegando um momento que, como eu disse para vocês, o protagonista é ele. Se ele não quiser, não adianta eu espernear, chorar, bater no chão, dizer que ele vai morrer. Se o cliente não quiser, tu não fecha. E esse é outro ponto de maturidade que o vendedor tem que entender. A gente vai tomar não, às vezes fazendo todos os passos. Agora, se esse cara de fato está no momento de compra dele, ele não vai deixar passar essa oportunidade. Ele não vai simplesmente deixa quieto. Se ele falar isso, ele não está no momento de compra dele, e aí, se ele quiser, em outro momento ele te chama. Mas nesse ponto, ele fala, tá, então vamos fazer. Tu deixa o boleto para semana que vem? Deixa. Tu me dá a lavagem? Dou. Show de bola, então. Então vamos fechar. Fechou o negócio. Então, assim, gente, tem muitos outros pontos, inclusive de mentalidade, tá? Que o vendedor ele tem que entender. Isso da maturidade, de entender que não se ganha todas, é muito importante, tá? Tem muito vendedor aí que às vezes até leva pro pessoal, né? Não fechou uma negociação, às vezes até começa a agir de forma grosseira com o cliente, porque o cara não fechou naquele momento e às vezes fecha uma porta para ele fechar daqui 2 semanas, daqui 1 mês, daqui 2 meses. Gente, para vocês terem uma ideia, eu já fechei um associado que ele, para vocês terem uma ideia, ele fez uma cotação lá em março, eu apresentei para ele, mostrei tudo, ele nem me respondeu, foi tudo pelo WhatsApp, eu mandei para ele nem me respondeu. Mas eu dei o meu melhor na apresentação, segui todos os passos aqui na apresentação em relação a envolvimento. Como eu não tive retorno dele, eu não consegui fazer projeção nem cercamento. Mas eu gerei conexão nos primeiros contatos, sabe, aquela questão de ser simpático ali pelo WhatsApp, às vezes a gente se limita mais, mas ainda assim você consegue mandar áudios mostrando que você está preocupado com os interesses dele, fazendo perguntas, por mais que ele nem te responda, mas fazendo perguntas que, se ele tiver, vamos dizer assim, preocupado com o atendimento, ele entende que você é um cara que está preocupado e que vai fazer um bom atendimento para ele. Então, assim, eu atendi ele com o meu melhor, mesmo ele não me respondendo depois. Ele até falou que ia estudar a proposta e tudo mais, tentei falar com ele depois, mas ele não me deu retorno. O que aconteceu? Deu 3, 4 meses depois, esse cara chegou para mim falando assim, ó, me ligando, Felipe, meu irmão tá comprando um carro hoje, eu lembrei de ti, e ele só consegue sair da garagem ali com o carro protegido por causa do financiamento que ele fez. Tu consegue dar uma força lá para ele, vou te passar o contato, ele vai te mandar a placa. Gente, eu fui lá, o cara era uma sexta-feira, umas 5 horas da tarde, e ele tinha só até às 6. Nenhuma seguradora quis fazer para ele de imediato, assim, né? Não é? A gente sabe que muitas vezes a gente tem essa vantagem nas associações, justamente, de ter um serviço mais rápido, mais dinâmico, né?
A seguradora, muitas vezes, o corretor não consegue fazer de imediato. Ele lembrou de mim. Ele me chamou, me indicou pro irmão dele e ele não fechou comigo. O cara, eu vou chamar ele aqui de Eduardo. Vou aproveitar que o Eduardo aqui tá com o nome dele aqui, ó. Eu vou chamar ele de Eduardo. O Eduardo, que foi o cara que eu apresentei, que nem me deu retorno depois, ele me indicou o irmão dele, ele nem fechou comigo ainda. Mas aí fui lá, fechei com o irmão dele, cobrei a adesão cheia, R$ 400 para fazer a vistoria do carro do irmão lá. Fechei, falei com o Eduardo, falei com o irmão do Eduardo, que foi indicado ali, todo mundo saiu feliz, o cara saiu da garagem com o carro. Na outra semana, na segunda-feira, o Eduardo, mais uma vez, me chama e fala assim, ó, Felipe, eu tenho o meu sogro, que eu comentei para ele, ele mostrou interesse, tá? Aí tu dá um toquezinho nele aí, eu vou te mandar o contato, e aí vocês conversam, beleza? Valeu, abraço. O Eduardo que nem fechou comigo, tá? O que aconteceu? Chamei o sogro do cara, ele foi no escritório, a gente conversou por 1 hora mais ou menos, falamos de caminhão, falamos de economia, falamos de um montão de coisa. Por último, eu fiquei 1 hora só falando um montão de coisa com ele e eu estava atrasado para outras coisas que eu precisava fazer. Mas o que eu estava fazendo? Gerando conexão. Eu gerei conexão com ele, falei, mostrei interesses em comum, tá? Às vezes você nem precisa de fato, eu não estou dizendo que você precisa mentir, mas você nem precisa de fato entender totalmente aquilo que o cliente está falando. Mas se você demonstrar interesse naquilo, se você fizer um comentário inteligente muitas vezes, você consegue ganhar a confiança dele, ele consegue ver que você é uma pessoa simpática. O que aconteceu? Fechei com o sogro do Eduardo, aí o sogro do Eduardo me indicou o filho dele. Fechei com o filho do sogro do Eduardo. Aí o filho do sogro do Eduardo, que foi indicação do... Já me perdi aqui em todos os personagens, que foi a indicação que não tinha fechado. O que acontece ali? Ele me indica mais 3 pessoas, eu fecho com as 3. Ou seja, aí depois de tudo isso, o Eduardo vem aqui e fecha comigo. Então, só para vocês entenderem a situação. De um cara que não era associado, ele fez uma indicação que fez. Aí depois ele fez outra, que fez mais 3. Ou seja, eu fechei quase 10 carros através de um cara que não tinha comprado de mim. Se eu não entendo que aquele cara, talvez, ele gostou naquele momento. E aí depois, só para deixar claro, o Eduardo fechou comigo, tá? Então, se depois desse momento que eu vi que ali que o Eduardo não tinha interesse, eu simplesmente esqueço dele, ou simplesmente, falo, cara, tu não tem, sou grosseiro de alguma forma, tu não tem interesse, porque não me respondeu, às vezes eu perco essa oportunidade de fechar eu fecho uma porta que seria ali 10, 12 associados depois. Então, assim, gente, não leve as coisas pro pessoal. As pessoas têm os seus interesses, têm os seus afazeres, têm, assim, ó, a sua vida em geral. A tua função é servir o outro. Então, assim, ó, sirva com o teu melhor. E, assim, isso é um valor meu, tá, gente? E até, é importante eu citar isso para vocês. Tem uma coisa na Bíblia que fala assim, ó, faça as coisas, trabalhe para o seu Senhor como você trabalha para Deus, tá? Então, assim, gente, faça sempre o melhor. Se fosse resumir tudo em uma mensagem, assim, né? Faça o teu melhor, independente se a pessoa vai fechar contigo, se ela não vai fechar, independente se ela aparenta ter condições ou não, dê o teu melhor, seja humano, se importe de verdade com o que a outra pessoa está falando, tá? Não seja simplesmente um sanguessuga que vai querer fechar a todo custo, achando que está abalando e bem no fim você é um chato que nenhum cliente suporta, entende? Aí você, bem no fim, só está tirando pedido das pessoas que realmente já iam comprar e às vezes você só foi o primeiro ali que apareceu para ela, tá com urgência, ela vai comprar de ti. Então, assim, pensa bem, tá? Estuda e inclusive, daqui a alguns meses eu vou lançar meu curso e compra o meu curso, tá? Gente, tem muito mais conteúdo do que tem aqui acerca de mentalidade, de maturidade, tá? Tem só um módulo que eu falo que é os 3M, tá? Que eu não vou falar aqui o que é, mas assim, ó, só isso já vai dar para vocês uma outra visão acerca do que é venda e de como você fazer para ter sucesso, não só na proteção veicular, mas assim, ó, em tudo que depender da tua comunicação com as pessoas, tá, gente? Então, assim, ó, Eduardo, inclusive, já finalizei o conteúdo que eu tinha aqui para dar, eu espero que agregue muito aqui para cada um que estiver assistindo, que realmente seja algo que não fique só guardado na lembrança de vocês ali como uma informação qualquer, mas seja algo que realmente seja aplicável, porque isso daqui, gente, mais do que, olha, qualquer técnica que eu aprendi, inclusive,
que muitas vezes é algo que você vai usar em situações específicas. Isso daqui não, isso daqui é o método de fluência, que é o nome desse método, tá? Ele, na verdade, é uma consciência desenvolvida pelo vendedor acerca da negociação. Então, se você tiver consciência, que nada mais é do que uma visão ampla acerca daquilo que está acontecendo à tua volta, você com certeza vai ter sucesso. Você vai entender aquilo que você precisa fazer, a forma que você precisa fazer, o momento certo de agir, tá? Então, isso faz total diferença e com certeza na proteção veicular, que é um mercado, meu Deus, que tá, vamos dizer assim, numa das melhores fases para talvez, inclusive, um dos melhores mercados do Brasil, tá? Se você aplicar isso de forma correta, coerente, olhando para a tua situação, não tem como você não ter sucesso. Isso eu te garanto, porque eu aplico, inclusive, eu aplico esse método, já apliquei vendendo, como eu já disse, milhões de reais lá atrás e já apliquei negociando centavos. Isso funciona em qualquer circunstância, em qualquer mercado, tá, gente? Então, eu não estou falando aqui só para ser sensacionalista, tá? Você literalmente utiliza esse método negociando milhões ou centavos. E na proteção veicular é algo que vocês vão ver que se aplicar vai ser algo extraordinário. Né, cara? Não dá pra só ver a aula e não aplicar. Isso é um dos maiores problemas. Acho que de todo mundo. Acho que eu me coloco, às vezes, até no mesmo barco, porque às vezes estudo muita coisa que eu não coloco em prática. Mas, cara, tem mais alguma coisa aí pra passar? Foi top a aula. É Se você isso quer aí, falar mais cara. Isso coisa, eu aí. posso encerrar a gravação aqui. A gente já pode encerrar aí, porque de conteúdo era isso que eu tinha para entregar. Acredito que, inclusive, consegui explanar bem, até pensando justamente na proteção mesmo, né? Então, acho que quem conseguir aplicar isso, né, que não é difícil, é somente você estudar tudo isso que eu disse, pensar a respeito, né? E você consegue aplicar no teu dia a dia. Fechou, cara. Eu vou parar de gravar aqui.